Este vídeo é um dos quase 500 vídeos que eu tenho feito a respeito das doutrinas da Congregação Cristã no Brasil. Tá? De fato, eu nada tenho contra o uso do véu. Usa o véu quem quer. Né? E uma mulher não é melhor do que uma mulher cristã, não é melhor que outra mulher cristã de uma outra denominação porque usa o véu. Isso é usos e costumes, tá? E é algo que você encontra apenas em 2 versos lá do Novo Testamento. Você não encontra isso em mais nenhum lugar, nem no Velho Testamento, tá certo? E que fizeram disso aí uma doutrina bíblica fundamental, né? E usam até como uma arma de guerra para combater as demais denominações evangélicas. Mas isso não faz sentido. Por quê? Nesse vídeo eu vou mostrar que a congregação se deu mal lá em Jerusalém exatamente por fazer de usos e costumes, fazer doutrina, e fazer dessa doutrina uma arma de guerra. A congregação se deu mal lá em Jerusalém não foi por causa da doutrina do véu. Ela se deu mal em Jerusalém por causa da doutrina do chapéu. Humilharam os judeus aqui no Brasil, né? Expulsando do templo, humilhando a pessoa. Eu sei de um caso, né, o judeu Saulo Charabi, né, que humilharam lá no bairro do Bonfim, lá em Curitiba. Mas deve ter ocorrido em todo o Brasil fatos semelhantes. E foram pagar o preço lá em Jerusalém. Então, como a doutrina do chapéu não existe, tá? Porque o Evangelho é para todas as raças, todas as gentes, todas as culturas. E se nós formos fazer doutrina de usos e costumes, haverá uma cultura, a gente não vai poder entrar para levar o Evangelho. Por quê? Porque a nossa doutrina vai contra a cultura local. Se é uma coisa realmente contra os padrões, contra as práticas cristãs, como, por exemplo, né, tem uma nação indígena que sepulta crianças que nascem com um defeito físico. A criança nasce com a perninha meio torta, alguma coisa, o bracinho, alguma coisa, eles sepultam vivo. Entendeu? Há uma outra nação que sepulta os velhos, os enfermos. E velho é sepultado vivo. Então, se um obreiro, um missionário, for lá para ele pregar o evangelho para uma nação como essa, evidentemente, isso é altamente repulsivo, né? Precisa agir com a guia de Deus, mas isso é uma coisa assim muito intolerável. E você, se for enviado a uma nação como essa, vai ter que ter a guia de Deus, a direção de Deus, para saber o que você vai fazer lá dentro. Mas coisas assim como essa, chapéu, véu, o índio nu, isso não tem sentido, isso não é impedimento para a pregação do Evangelho. Entendeu? Então é preciso pensar e agir com a guia de Deus. Mas coisas como essa não tem o menor sentido nem o menor significado. Então, e se a doutrina do chapéu, que o homem não pode ter a cabeça coberta quando for orar ou cultuar a Deus, se isso não é verdade como doutrina fundamental das Escrituras, a doutrina do véu também não é verdade como doutrina fundamental das Escrituras. Não estou dizendo que se um ministério, uma igreja, resolva colocar o uso do véu como ensinamento, mandamento, ordenança, preceito, pode até dar o título de doutrina, mas entenda, não é uma doutrina fundamental das Escrituras. Porque as doutrinas fundamentais das Escrituras a gente não abandona. Não abandona. A gente tem que praticar mesmo. Tá? Então é isso. Agora veja o vídeo. Bom, outra coisa também eu quero dizer, né? Eu faço esses vídeos já há quase 15 anos, né? Denunciando o desvio doutrinário da igreja, do primeiro ponto de doutrina, do segundo ponto de doutrina, do terceiro ponto de doutrina e do quinto ponto de doutrina. O primeiro ponto de doutrina trata da divindade, da inspiração das Escrituras Sagradas, que eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Isso aí já
eu tenho como provar, porque está no inário, o seu inário, o inário número 5, você pode, abra lá e você vai ver, comparando com o inário número 4, o primeiro ponto de doutrina, vai ver que eles acrescentaram a palavra contendo. E se a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, ela não é toda inspirada por Deus. Por quê? Porque com a palavra contendo, você entende o quê? Que tem parte que tem a inspiração divina e tem parte que não tem a inspiração divina. Também tenho denunciado que estão desviados do segundo ponto de doutrina, que trata da personalidade de Deus. Lá está escrito que Deus, nele há 3 pessoas distintas, né? Você pega o inário número 5, você vai encontrar que eles adulteraram esse ponto de doutrina. Eles tiraram o verbo haver, substituíram pelo verbo estar. No inário número 4, você vai encontrar, nele há 3 pessoas distintas. No inário número 5, você vai ler lá, que nele estão 3 pessoas. E também tiraram a palavra distintas. Esse esforço todo, de fato, essas mudanças, é porque eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Eles não acreditam que Jesus é Deus encarnado. Tá? É isso que eu venho dizendo desde o ano 2000. Só que eu não tinha como provar. Agora eu tenho como provar. Você compara o inário número 4, veja os pontos de doutrina do inário número 4 e compara com o inário número 5. Você vai descobrir que os caras são loucos, sabe? São loucos. Veja, o verbo haver, se você não entendeu isso, presta atenção. O verbo haver indica uma situação que não muda. Você lê lá no inário número 4, que nele há 3 pessoas distintas. Essa situação da personalidade de Deus não muda com o verbo. O verbo haver indica isso, que não muda. Eles fizeram a substituição com o verbo estar, que é uma situação transitória. O verbo estar indica uma situação transitória. Por exemplo, hoje você está doente, amanhã você está sadio. Né? Você pode estar sadio. Muda, ele muda. Tá? Então esses caras são loucos, porque colocando o verbo haver, até Deus, Deus, Criador de todas as coisas, também está numa situação transitória. De repente ele não é mais o Criador de todas as coisas. É isso. Então, tudo isso é só para negar a divindade de Jesus Cristo. Vai chegar a hora que eles vão mexer também no terceiro ponto de doutrina, que fala que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E mais adiante eles vão mexer também no quinto ponto de doutrina, que fala que a salvação é pela fé. De fato, ninguém acredita mais nessa doutrina. Eles já fizeram a cabeça de toda a irmandade. Hoje, você para se salvar, você acredita, você crente da congregação acredita. Você para se salvar, você precisa batizar, você precisa ser firme e fiel, você precisa praticar boas obras, você precisa pertencer à igreja, à congregação cristã do Brasil. E no final das contas, mesmo com tudo isso, se perguntar se você está salvo, você não confessa a salvação. Né? Você fala que você vai herdar a coroa da vida eterna. Coroa da vida eterna é um treco que nem existe. Existe coroa da vida, que é salvação, é um prêmio, é um galardão, não é salvação. Né? E vida eterna ninguém herda, vai herdar. Quando você fala lá na frente que você vai herdar a coroa da vida eterna, você está confessando a sua alma, que você é uma alma perdida. Entendeu? Você não está confessando salvação. Você está confessando que você é uma perdida que necessitada de salvação. Salvação é aqui e agora, sabe? Ou você tem ou você não tem. Tá? Se você crê mesmo no Senhor Jesus e confia naquele sacrifício feito na cruz, você vai ter certeza da sua salvação. Se você não confia, danou-se. Tá? Você está condenado, vai para o inferno mesmo. É isso. Bom, mas assista o vídeo aí, tá? Vai assistindo o vídeo sobre a doutrina do véu. Tchau. Bom, veja, então é isso. Olha, eu andei pesquisando aí na internet a respeito da congregação, a história da congregação lá em Jerusalém.
E de fato vocês estão vendo as coisas que eu estou afirmando. Que precisamos respeitar a cultura dos povos, se nós queremos levar a estes povos o Evangelho. Se você não respeita a cultura de uma nação, e você quer entrar lá com o Evangelho, você vai se dar mal. Notoriamente, a nação de Israel, que é uma nação que tem fortíssimas tradições. E isto procede do próprio Deus. Não se iluda. Isto procede, esta tradição tão arraigada na vida do povo judeu, procede do próprio Deus. Porque Deus tem um projeto, tem um plano com o povo de Israel após a arrebatação da igreja. Foi essa tradição, essa cultura que preservou esse povo. Veja bem o que eu vou dizer agora. Mostra para mim uma nação, um povo que tenha se preservado ao longo dos séculos sem um chão, sem uma terra, um pedaço de terra para dizer como o seu próprio território. Milhares de nações desapareceram ao longo da história da humanidade. Vocês mesmos aí podem olhar na Bíblia e vocês vão encontrar a citação de várias nações. Onde estão estas nações? Cadê os heteus? Onde estão os jebuseus? Onde estão os filisteus? Os heveus? E outras nações mais que na leitura do Velho Testamento vocês veem a citação destas nações. Mas estas nações foram dominadas e desapareceram. Porque nenhuma nação permaneceu como nação na história da humanidade a partir do momento em que ela perdeu o seu território. Porque perder o solo pátrio, cedo ou tarde, vai determinar a perda da sua identidade. Com Israel é diferente. No ano 70 da era cristã, 70 anos depois do nascimento de Cristo, veja, Israel estava sob o domínio romano. Promoveram uma revolta, uma sedição contra o domínio de Roma. E Jerusalém foi cercada. E apesar das instruções do general Tito para que não fizessem nada contra o templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém era uma das maravilhas do mundo, era belíssimo, e ele era revestido, ele tinha suas paredes revestidas de ouro. O general Tito disse que não destruíssem o templo, mas algum soldado atirou lá uma tocha de fogo e o templo foi destruído. E cumpriu-se então as palavras do Senhor Jesus, que disse a respeito do templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse removida, revirada. Isto porque o ouro das paredes do templo, derretido, ele infiltrou-se entre as pedras do templo. E os soldados, para roubar esse ouro, eles reviraram as pedras para se apossar desse ouro. E a partir do ano 70 da era cristã, os judeus foram dispersos pelo mundo. Isso até 1947, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, sob a presidência de um brasileiro, um ministro brasileiro, Oswaldo Aranha,
a ONU votou a criação do Estado de Israel, lá na Palestina. Então veja, foram quase 2000 anos de história de um povo disperso entre as nações, perseguidos, muitas vezes mortos. O que nós temos aí na história a respeito da Segunda Guerra Mundial, a violenta perseguição de Hitler, para a obsessão para dizimar o povo judeu, isso aconteceu muitas vezes em muitas nações. Judeus perseguidos e mortos, cumprindo-se a profecia lá em Deuteronômio, quando Deus falou a respeito das bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. O que preservou Israel ao longo de quase 2000 anos foi a tradição, foi a cultura, foi a religião, foi o judaísmo. Então, este é um povo, sobretudo entre as nações da terra, esta nação, a cultura deles tem que ser respeitada. Respeitada. E a prova está aí. No ano de 2005, quando aconteceu foi o exército de Israel que foi lá com tratores e destruiu, botou tudo no chão. Foi no dia 20 de junho de 2005. Até hoje estão dizendo lá que não se sabe os verdadeiros motivos que levaram o exército, olha, uma força legal em Israel, hein, a destruir tudo que existia lá, 6 meses após o início da construção. E toda essa destruição com soldados com armas na mão, metralhadora apontada na cara dos irmãos. E se alguém abrisse o bico, tomava tiro na cara. Quer dizer, o exército, uma força legal, institucional, do governo, vai lá e faz uma desordem, uma destruição desta ordem. E ninguém sabe dizer quem mandou. E o prefeito diz que nada tem a ver com isso. E que a prefeitura nada tem a ver com isso. Por que será? Se fosse uma sinagoga, tais coisas teriam acontecido. O que faltou? Será que faltou um pedaço de papel? Uma assinatura? Quem sabe faltou, um carimbo para fazer um ato criminoso como esse? Por quê? Por que será? Se não for o ódio profundo que os judeus têm das igrejas cristãs e do cristianismo pregado por estas igrejas. Porque não há uma família em Israel que não foi atingida pela violência praticada por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentrações na Polônia, na Hungria, na Alemanha, mortos
a tiros, por espancamento, queimados, mortos à fome, doenças, mulheres estupradas, não pouparam nem os velhos e nem as crianças. E toda essa gente ia aos templos lá e cantar hinos como aquele composto por Martinho Lutero, Castelo Forte. Está aí um prejuízo de mais de 200 mil dólares. E ninguém sabe dizer por que foi. Ninguém sabe dizer por que foi. Depois do acordo feito lá com a prefeitura, e parece que houve também ajeitaram lá algumas documentações, novamente o exército foi lá para perturbar o trabalho dos irmãos lá. Então eu estou sinalizando para vocês aí, isso não é um brinquedo não. Não é. Isto não é um brinquedo não. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: isso aí, cabeça coberta para as mulheres, cabeça descoberta para os homens, isso não é doutrina. Presta atenção, isso não é doutrina, isso é tradição, entendeu? Eu não estou condenando estas coisas. Abra o seu ouvido aí, pra você escutar, viu? Vocês parecem surdos, escutem, isso não é doutrina. As doutrinas da Bíblia são imutáveis, elas são eternas, elas não mudam com o lugar, com a cultura, com a tradição, com o país, não mudam com o tempo. Usos e costumes, isto sim, muda com o tempo, com o lugar, com a cultura. Então, nada contra um grupo religioso que queira praticar a tradição da mulher com a cabeça coberta. Nada contra a tradição do homem não orar, profetizar, pregar com a cabeça coberta. Mas não fazer disso uma doutrina. Isso não tem inspiração do Espírito Santo. Quando fazem doutrina, isso não tem inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo jamais vai inspirar alguma coisa que possa impedir o progresso do Evangelho. Está aí uma prova para vocês aí. Estão vendo Israel lá, estão vendo a congregação lá em Israel com uma falsa doutrina. O homem não pode participar de um culto com a cabeça coberta. Lá é da cultura deles o quippá, o rabino com o chapéu, entendeu? Então, se a congregação quer ver o progresso na sua pregação, tem que abandonar essa doutrina. Porque se começar com esse legalismo religioso, com esse fanatismo, com esse exclusivismo, vão se dar mal. Estou profetizando? Não. Citei uma porção de fatos históricos aí. Reflita sobre eles. Cultura, tradição, usos e costumes, a gente não muda isso com imposições, mandamentos, expulsando as pessoas da igreja, humilhando as pessoas em público. A gente não consegue isso. Usos e costumes, tradição, cultura, muda com o tempo. O tempo é que muda estas coisas. Entendeu?
Então tá aí. Presta atenção novamente. Não é doutrina. As doutrinas bíblicas têm forte fundamentação nas Escrituras. Ela não pode ser construída com versos contraditórios. Ela não pode ser construída, as doutrinas bíblicas, com versos isolados, versos solitários. Ela não pode ser construída com versos confusos. Ela precisa ter fundamentação bíblica. Entendeu? Dá para entender? É isso aí. E cadê o Romário, hein? Romário acho que já deu fora. Apanhou, não tem como responder, fugiu. Ó, fugiu. Então veja, moral da história. A congregação fez duas doutrinas em 1 Coríntios 11. A mulher com a cabeça coberta com o véu e o homem com a cabeça descoberta. A mulher não pode orar, profetizar, participar de um culto, se não tiver a sua cabeça coberta com o véu. E o homem não pode orar, profetizar, participar de um culto, e não pode nem falar das coisas de Deus, como eu estou fazendo agora, se estiver com a cabeça coberta. Então, isso não é doutrina. Por quê? Porque as culturas, isso é usos e costumes, e faz parte da tradição. Por quê? As culturas no mundo são as mais diferentes. Pode haver uma sociedade, uma cultura, onde a mulher usar alguma coisa sobre a sua cabeça seja ofensivo, imoral, desonroso. Entendeu? Então, se a congregação entrar dentro de uma sociedade como essa para levar o seu evangelho, as mulheres vão ter que... não vão poder usar o véu. Porque senão a pregação não vai ser aceita. O povo não vai aceitar. Estou provando isso, que isso é verdade. Por quê? Por causa da outra doutrina. O homem com a cabeça coberta não pode participar de um culto. Aqui no Brasil, já expulsaram pessoas do templo por estar com a cabeça coberta. Humilhar as pessoas dentro da igreja porque a pessoa estava com a cabeça coberta. Foi lá no Bonfim, lá no Paraná, um judeu com o quipá, e foi humilhado em público. Agora a congregação está lá em Israel, e é da tradição milenar dos judeus. Os judeus ortodoxos usam lá o quipá na cabeça, e os rabinos usam um chapéu. E aí, o que vai acontecer se um homem desse entrar dentro da congregação? O que eles vão fazer? Vão ter que ficar quietinho, porque se humilhar, se expulsar um homem desse de dentro da congregação, vai trazer seríssimos problemas para a igreja, vai trazer seríssimos problemas para essa comunidade que está ali. Olha, o judeu é um povo de tradição, e a coisa lá é feia. Eles odeiam o cristianismo, hein? O Cristo histórico e o cristianismo dele decorrente não significa nada para eles. Por quê? O Cristo histórico é um falso Messias. Na história de Israel já apareceram mais de uma centena deles. Então não significa absolutamente nada. Eles odeiam as igrejas cristãs e o cristianismo pregado pelas igrejas cristãs. Por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial, que mataram milhares de pessoas. E estes homens, estas mulheres que faziam estas barbaridades, à noite eles se reuniam dentro de igrejas evangélicas para cantar hinos de louvor a Deus. Então, eles têm um ódio profundo disso aí. Queimaram, há 2 anos atrás, queimaram a Igreja Universal. Esta era uma igreja aberta e recebia
uma pessoa que confessasse sua fé em Jesus Cristo, sem se preocupar com a placa da igreja dele, sem se preocupar se era batista, metodista, presbiteriano, católico. Estas pessoas se apresentavam lá e eles ofereciam um alojamento, um lugar para dormir e uma mesa para comer. E se quisesse fazer uma reunião, falar da palavra de Deus, tinham essa liberdade. Pois foi lá um judeu ortodoxo e meteu fogo na igreja e no alojamento. E as pessoas foram para o hospital, foram queimadas. A igreja batista da rua Narquis já foi queimada por 3 vezes. E vocês sabem muito bem que os batistas são abertos. Eles não têm essas doutrinas de homem com a cabeça descoberta, a mulher tem que usar véu. E eles não são exclusivistas. Não são exclusivistas e nem preconceituosos. A igreja deles já foi queimada por 3 vezes. Já queimaram Bíblias nas ruas. E já deram surra em pessoas que se atreveram a pregar o Evangelho para estas pessoas. Eles são preconceituosos e não aceitam certas coisas. A prova está aí. Nem bem a congregação começou o seu trabalho lá em Israel, já derrubaram tudo, fizeram ameaças, dificuldades, transtornos 1000. Então vejam, o Espírito Santo não inspiraria um ministério fazer doutrinas que possam prejudicar a expansão do Evangelho, a divulgação do Evangelho. O Evangelho é transcultural. A palavra de Deus, o Evangelho, é para toda a raça, toda a tribo, toda a nação, toda a cultura, todas as gentes, toda a criatura. E a gente começa a pregar o Evangelho, não é por cultura, usos e costumes. A gente começa pregando o Evangelho falando que Deus, o próprio Deus veio ao mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário por amor das nossas almas. E que todos nós somos pecadores. E se não abraçarmos com fé o sacrifício feito por Ele na cruz, estaremos perdidos. A pessoa estará com a sua alma perdida por toda a eternidade. Esse é o Evangelho. Não é ficar falando de chapéu, de véu, de paletó, de gravata, de barbicha, não usar bermuda, não usar calça comprida, não usar bigode enrolado, não usar costeleta, não usar cabelo preso atrás, não usar camiseta regata e essas bobagens 1000 que vocês vivem pregando o tempo todo. Então a lição está aí. O tempo é senhor da razão. Eu não estou aqui profetizando nada. Eu estou citando fatos da história, e quem não aprende com a história vai errar muitas vezes. E a minha experiência pessoal do comportamento das pessoas. É só isso.